Nesta noite eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida do meu amigo, pastor Heraldo, sua amiga esposa, Cleonice, seu filho Thales. São os pioneiros aqui nesta obra. Que Deus em Cristo continue abençoando em nome de Jesus. Quero também externar a minha alegria nessa noite de estar nesta casa de oração e rever os irmãos, amigos, pessoas que nos apoiaram, nos incentivaram, sempre esteve ao nosso lado. A igreja a qual, nos meus 10 primeiros anos aqui em Feira de Santana, tive o prazer de congregar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do corpo de obreiro desta casa. Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos amigos em nome de Jesus. Independente de eu ter saído da congregação, tenho um grande carinho, respeito pela vida de cada obreiro, cada presbítero, cada diácono, cada auxiliar. Que Deus em Cristo continue abençoando em nome de Jesus. Na pessoa do presbítero Maurício, eu quero abraçar cada um dos irmãos que nessa noite compõem este santo ministério. Como também, irmãos, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Letícia, de Laurinha que está ali, a minha família, pela vida do cantor Elias Marcelo, este jovem Senhor, vaso de Deus, bênção pura. Como eu disse para ele ontem, pregar depois que ele canta sempre é mais fácil, irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meu nobre cunhado Adilson, Deus em Cristo continue abençoando meu irmão. Romanos capítulo 8, versículo 18. Em honra à palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Em honra à palavra de Deus, quero convidar os irmãos a colocar-se de pé. Estaremos lendo apenas o versículo da palavra de Deus. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Porque tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem pode dar uma glória a Jesus? Sente glorificando ao Senhor. Amados em Cristo, que ouve-nos nesta noite esta palavra, eu quero pregar-lhes neste minuto sobre o tema uma mensagem de esperança. Quantos podem repetirem comigo no 3? 1, 2, 3. Uma mensagem de esperança. Mais uma vez, 1, 2, 3. Uma mensagem de esperança. Meus amados irmãos, ouvintes da poderosa palavra do Senhor, é bem verdade que a palavra de Deus, desde o início, abordado pelo patriarca chamado Moisés, Deus ele sempre se revela ao homem com uma mensagem de esperança. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e percebemos que desde o princípio da criação, em que o nosso Deus, todas as coisas, formada pela sua soberana palavra, como também pelos feitos das suas mãos,
em toda a essência e excelência de formação, tendo a corrupção pelo pecado, quem assistia ao cenário de derrota logo após a queda do homem no Éden, por nome de Adão, olhava para o cenário da humanidade e não conseguia ver um escape, não conseguia ver uma saída, não conseguia ver uma solução, porque o homem havia quebrado um princípio já estabelecido por Deus, proveniente de uma ordenância em que do fruto da árvore do conhecimento eles não poderiam ingerir, consumir. Mas o nosso Deus, desde o momento da criação, Ele sempre se revelará ao homem com uma mensagem de esperança. A palavra do Senhor vai ser muito clara e objetiva quando nos diz que Deus se refere a cada participante da consumação do pecado, desde aquele que induziu a antiga serpente, como aquele que consumiu Adão e Eva, ou Eva e Adão. E a palavra do Senhor vai nos direcionar que Deus, Ele dá uma sentença para cada um que participara do ato da consumação do pecado. Porém, Deus não só deu uma sentença para cada um deles, mas naquele caos, naquele cenário de derrota, naquele cenário de fracasso, naquele cenário onde o pecado já estava reinando, a palavra de esperança não saiu da boca de outro pregador, a não ser do autor da criação, do arquiteto celestial, daquele que estava presente e está presente na eternidade, aquele que estava presente no Éden, e aquele que já chegou nesta festa, nesta noite. A palavra de esperança, o sermão pregado por Deus, tinha um único objetivo: mostrar para Satanás que Deus não estava desistindo da obra das suas mãos. Deus não estava desistindo da coroação de toda a criação, conforme diz as Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, Ele olha para a serpente e vai lançar uma palavra, e a palavra era unicamente para trazer a esperança àqueles que estavam presentes naquele momento, tratando-se acerca do homem, como também para aqueles que haveriam de ouvir a pregação da palavra. E a palavra de esperança que Deus vai pregar naquele cenário de derrota é que da semente da mulher sairia um, e este iria ferir a cabeça, e ela lhes feriria o calcanhar. O primeiro profeta, o primeiro a mencionar acerca do Messias foi o próprio Deus. O primeiro pregador em apontar para o Calvário a redenção da humanidade foi o próprio Deus. E quando Deus, Ele lança a palavra de esperança para a humanidade, a história vai nos mostrar, a Bíblia vai nos destacar grandes homens que nasceram, grandes homens que cresceram, tiveram uma convocação divina, vestiram a couraça desta convocação e militaram na esperança de viver em Deus aquilo que Ele já havia pré-estabelecido desde a eternidade. Por exemplo, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar o patriarca chamado Abraão. Abraão, ele foi movido por uma tão grande esperança, ao ponto das Sagradas Escrituras dizer que Abraão, ele era o pai da fé. Homens de Deus que pisaram nesta terra, capaz de abrir mão da sua lógica humana, capaz de abrir mão das
sua razão, apoderando-se de uma palavra de esperança que ouviram da parte de Deus. Quem não se lembra do patriarca Noé? Noé, ele ouvindo uma palavra de esperança da parte de Deus, sabendo que aquela sociedade, eles teriam que ouvir uma palavra de arrependimento, e recebendo uma ordenança de Deus para fazer a arca, sendo taxado por muitos como louco, sendo taxado por muitos como alguém que estava à beira de uma loucura, mas ele abraçou a mensagem de esperança, ao ponto dele e da sua família escaparem-se de um dilúvio. A palavra de Deus é muito clara em destacar, em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, que militaram até o último instante da sua vida, debaixo de uma palavra de esperança, de viver o sobrenatural de Deus. E eu já quero abrir um parênteses aqui nesta noite, para alegrar a sua alma e lhe dizer: você também é alguém que foi movido por uma palavra de esperança. Se não fora por isso, você não iria abrir mão da sua cama confortável, do seu sofá aconchegante, para vir um dia chuvoso a esta casa, para adorar ao Senhor que você não vê. Mas a palavra de esperança te faz entender que você não vê, mas você sente a presença dele neste santuário. Se alguém sente a presença dele aqui nesta noite, se alguém sente a presença dele aqui nessa festa, aleluia, e quem sente a presença dele reage de alguma maneira, é com a mão levantada, é soltando um grito de glória, é soltando um grito de aleluia, é falando línguas estranhas. Deixa eu ver quem já sente a presença dele. Nós somos movidos por uma palavra de esperança, por falarmos de esperança. Depois de Deus, o pregador que mais falou de esperança foi o nosso Senhor Jesus. Observe que Jesus, em suas parábolas, em suas ministrações, ele vai sempre frisar acerca da esperança para a humanidade. É lógico que o que permeia em nosso meio, o pensamento em um meio que eu falo de uma maneira universal, o que permeia em nossa sociedade, sempre foi o pensamento triunfalista, de que toda a palavra que Deus refere ao homem se esfere apenas em uma esfera física. Isso também permeava nos dias de Jesus. Em João capítulo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer que o amigo de Jesus, por nome de Lázaro, ele veio a falecer. E quando Lázaro veio a falecer, ou melhor, enquanto ele estava enfermo, a Bíblia diz que as irmãs, a família de Lázaro, escreve a Jesus, tornando-se ciente, notório que Lázaro havia estado enfermo e doente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus ele pega aquela carta, tornando Jesus ciente através daquelas expressões que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que Jesus vai pronunciar: o nosso amigo, essa enfermidade não é para que o homem se vergonhe, mas é para que a glória de Deus venha a ser revelado. A palavra do Senhor é bem clara em nos dizer que Jesus ele permaneceu no lugar que ele estava por mais alguns dias. Sendo assim, Lázaro veio a falecer. Entenda-lhes nessa noite o que vou lhes dizer. Não é porque Jesus ele tem uma mensagem de esperança que ele vai agir da maneira que você quer, da maneira que você pensa, da maneira que você questiona. Deus, na sua multiforme graça, o tempo é dele, a hora é dele, a ação é dele. Ele age quando ele quer, ele cura quando ele quer, ele liberta quando ele quer. E o que eu faço, pregador? Eu faço a minha parte, que é adorar a ele. Aleluia.
Bíblia diz que Lázaro veio a falecer. E de repente Jesus volta a Betânia. E quando Jesus chega a Betânia, Marta olha para Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Você já percebeu que é dessa maneira? Tem muita gente que confunde o Evangelho da Graça com a receita que nós temos que seguir para com que Deus venha nos abençoar. O Evangelho da Graça não significa que nós temos o direito de colocarmos Deus no canto da parede e dizer: ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Não, não. O Evangelho da Graça, nós temos que nos prostrar diante dele e dizer: Senhor, a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu e eu sou teu. Trabalhe na minha vida segundo o teu prazer e a tua vontade. Jesus, ele chega na casa, na aldeia. E quando Jesus ele chega, a Bíblia diz que Marta se pronuncia essas palavras. E Jesus ele vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Jesus estava dizendo, diante deste cenário de morte, diante desse cenário de derrota, diante desse cenário de luto, eu estrago uma mensagem de esperança. Aleluia. Eu estrago uma mensagem de vida. Se você pode levantar uma das suas mãos nessa noite, eu não sei como está o cenário lá na tua casa, eu não sei como está o cenário da tua saúde, mas o dono da vida, o dono da bênção, o dono desta igreja, o dono da tua vida, ele já está presente aqui. Ele está dizendo: ainda que esteja morto, o poder da vida está nas minhas mãos. Eu achei. Você pode levantar uma das suas mãos e tomar essa posse dessa palavra nesta noite. O texto diz que Jesus pronuncia essas palavras. Mas tem pessoas, irmãos, estamos caminhando conforme a mensagem. Tem pessoas que já colocaram o parâmetro na sua vida. E ele cria uma rota para Deus. Ele diz: Deus tem que entrar por aquela porta, Deus tem que passar por aqui, Ele tem que chegar por ali e vir até a mim. Essa foi o comportamento e as palavras de Marta. Marta, ela diz: eu sei, Senhor, que há de ressuscitar, mas é no último dia. Tem gente que Deus está na casa, tem gente que Deus está dizendo que no cenário de morte Ele tem a vida para dar. Tem gente que está na casa, o diabo está acusando a mente dele, o diabo está atacando ele, e Jesus está dizendo: eu estou contigo, eu te purifico, eu te santifico, eu te saro. Mas ele continua com os olhos vendados. Mas nesta noite, quando Satanás levantar o seu dedo sujo para te acusar, você vai dizer: eu já bebi da água da vida, de graça que ele me deste. Tem glória para dar para ele aí nesta noite. Tem glória para dar para ele aí nesta noite. Tem glória para dar para ele aí nesta noite. Eu não sei por onde ele vai agir, eu não sei qual é a porta que ele vai entrar, mas uma coisa eu te digo: ele chegou em Betânia e está dizendo: eu cheguei para trazer vida, eu cheguei para trazer vida. Ela era massa carabaia, é minha chúrica. Ele chegou em Betânia. Abre os teus olhos, Marta. O dono da festa, o dono da vida já chegou aqui neste lugar. Você pode ter uma boa notícia antes dessa festa terminar nesta noite. Jesus, quando ele percebe que não havia êxito na mensagem para Marta, diz: me leva ao sepulcro onde está o defunto. Aí alguém se levanta de novo e diz: já está fedendo, já está no estado de putrefação. É 4 dias que está dentro dessa tumba aí. Ela estava dizendo: eu estou ouvindo a mensagem de esperança, mas a minha fé está tão morta que eu não consigo mais acreditar. Aleluia. Mas o rebento de Jessé está aqui nesta noite para arrebentar as barreiras que está fazendo com que você não acredite de que Deus permanece o mesmo. Ele ainda salva, Ele
esperar a minha glória. Eu não estou pedindo a tua opinião, Marta. Eu só quero que você creia. Aleluia, oh glória. A autoridade da palavra já para em nosso meio nesta noite. Eu não estou pedindo a tua assinatura. Eu não estou pedindo a tua autorização. Eu não estou pedindo o teu autógrafo. Eu não estou pedindo o teu cheque. Eu não estou pedindo o teu cartão. Eu só quero que você creia, porque eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Tira a pedra, alguém que está aí. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Mensagem de esperança é o que nós temos que propagar. Vou falar de mensagem de esperança. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi dentre os escritores que mais pregou acerca da esperança. Capítulo 8, versículo 18. Paulo está escrevendo a epístola aos Romanos. Escrevendo a epístola aos Romanos. Capítulos anteriores, Paulo vai destacar o cenário que estava vivendo em Roma. O estado onde o pecado já havia dominado, a promiscuidade já havia dominado. Estava os irmãos sofrendo uma pressão, tanto pelo imperador, como pelo diabo oprimindo a igreja, por causa da degradação moral que aquele povo estava vivendo. Não se respeitava mais os princípios de Deus, não se valorizava mais os princípios religiosos, não se valorizava os conceitos familiares, e a pressão e a degradação moral estava tomando conta de Roma. Os cristãos sendo oprimidos e pressionados. Mas Paulo, no meio daquela sociedade falida, corrompida, caída, ele levanta com uma mensagem de esperança. Paulo, ele levanta com uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança que Paulo, ele levanta para pregar. Se fosse para uma igreja triunfalista, alguém logo ia dizer: o reinado de Roma vai cair. Se fosse para uma igreja triunfalista, que prega visando só essa vida, ele iria dizer que está me perseguindo, Deus vai matar. Para uma igreja triunfalista, se referindo de uma esfera humana, eles iriam dizer que me oprime hoje, amanhã ele vai ver a mão de Deus pesar sobre ele. Mas a mensagem de esperança que Paulo estava pregando não era uma mensagem apenas na esfera física e humana, mas Paulo está apontando para uma glória eterna. Paulo está conscientizando a igreja. Paulo está conscientizando os irmãos que estavam em Roma, que a pressão que eles estavam vivendo naquele momento, juntamente com o apóstolo, não poderia se comparar com a glória que haveria de ser revelada em nós. Quantas pessoas não mais se alegram quando se fala do arrebatamento da igreja? Quantas pessoas mais não se emotivam no sentido de adoração quando se trata acerca da glória eterna? Eu sei que nesta noite, uma noite de festa, é uma noite de ceia, eu sei disso, mas não se constranja com o pregador nesta noite. Mas Deus nessa noite nos trouxe a esta casa para te dizer: a mesma motivação que você tem pela glória que corrompe, você tem que ter bem maior pela glória incorruptível, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se levanta, e ainda no cântico de vitória, o apóstolo Paulo ele vai perguntar: mas quem nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? É a morte, é a vida, são as tribulações, é a nudez, é a perseguição, é a espada. Quem poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus? Mas ele diz: eu estou por certo de que nada vai me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite.
Quantos já foram alcançados pelo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nessa noite? Você tem motivo de sobra para glorificar a Ele nesta noite. Eu vim nesta noite lhes trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé para te dizer, ainda que você esteja perdendo das lutas terrenas, há uma luta que você não vai perder, que é a luta espiritual e a glória que está reservada para nós. A Bíblia, ela aponta para uma igreja que acredita no arrebatamento, convicta no arrebatamento. Eu creio que estou pregando para essa igreja nessa noite. A Bíblia, ela aponta para uma igreja que não milita apenas em uma visão triunfalista, humanamente falando, mas aponta para uma igreja que supera as lutas, supera as decepções, supera a pressão do mundo, supera as crises existenciais em qual esfera for, supera a carga negativa que o diabo tenta colocar. Ela supera tudo e vai ouvir da boca do seu dono, do seu noivo: vinde benditos de meu Pai, e entrai-vos pela terra, pela porta, na terra que preparada está desde a fundação do mundo. Essa é uma igreja que acredita em uma mensagem de esperança. Olha para mim nessa noite. Você pode não vencer essa luta que você está enfrentando na área física. Que é isso? O pregador está dizendo que eu não vou vencer. A luta é que nós não vencemos. Eu conheço um crente fiel que morreu de câncer. Ele não venceu o câncer, mas isso não significa que ele é um derrotado. Eu conheço um crente fiel que morreu em acidente, mas isso não significa que ela é derrotada, porque nós temos que ter uma visão além deste mundo, é na eternidade com Deus. Quem se alegra nesta noite pela sua salvação, e diga assim comigo: eu fui. Diga alto e não sou, diga: eu fui alcançado pela mensagem de esperança. Mensagem de esperança. A igreja do arrebatamento. Estou falando sobre esperança. A igreja do arrebatamento é uma igreja que é movida pela esperança. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que está esperando que o seu marido se renda a Jesus. Você não está errada. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que ainda crê na salvação da sua esposa. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que ainda tem esperança de Deus te curar dessa enfermidade. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que ainda galga passar naquele concurso público ou federal. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que almeja ainda um dia viver, ser um pregador, um profeta, um pastor, uma cantora, um homem ou mulher de Deus. Mas você não pode ser movido e a sua fé não pode ser fundamentada nessa esperança. Você tem que estar fundamentado na esperança do arrebatamento da igreja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É no arrebatamento da igreja, a igreja que Paulo estava despertando. Quando ele escreve também aos Filipenses, ele estava dizendo: e abençoada a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em corpos incorruptíveis, subiremos e encontraremos com Jesus nos ares. Paulo, ele tinha essa esperança tão firme e contundente no seu coração, que quando ele diz: nós que estivéssemos vivos, que estivermos vivos, a esperança do apóstolo São Paulo era tão grande que ele vai se incluir no meio daqueles que estarão vivos, esperando a vinda de Jesus. Paulo estava na esperança: ele ainda vai vir antes que eu venha morrer.
Paulo estava esperando, ele ainda vai vir nós, eu me incluo nessa sociedade do arrebatamento. Paulo já morreu, Paulo já foi sepultado, mas ele também ainda vai ser ressuscitado ao ressoar da trombeta de Deus. Essa tem que ser a esperança da igreja. Uma igreja que aguarda o arrebatamento da igreja. Uma noiva que aguarda o arrebatamento da igreja. E como se comporta esta noiva? Como essa noiva recebe essa mensagem de esperança? Ela recebe essa mensagem de esperança, colocando em prática aquilo que as Sagradas Escrituras já nos orientam. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens da face da terra. Tem gente que tem a esperança de um cargo na igreja. Tem gente que tem a esperança de um cargo no ministério. Tem gente que tem esperança ainda de ficar milionário neste ano, ou quem sabe no ano que vem. Tem gente que tem esperança ainda de poder comprar a sua casa. Tem gente que tem esperança de todos os jeitos, mas quando ouve falar acerca do arrebatamento da igreja, ao invés de dar glória, ele grita misericórdia, porque não está preparado. Mas a igreja que recebe a mensagem de esperança, quando o pastor grita daqui, Jesus está voltando, ela responde de lá: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem glória para dar a Ele nesta noite, uma mão na boca, levanta duas mãos ao alto se você pode, e eu vou lhe dar alguns segundos para você adorar a Ele. Vai, sobe. Deus, solta essas línguas estranhas, seja renovado pelo Espírito Santo. A igreja do arrebatamento é a igreja avivada, cheia do poder e da autoridade do Espírito de Deus. Não perca tempo brigando por coisas terrenas. Não perca tempo, não perca tempo, não há tempo a perder. Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí, e quem sente essa alegria na alma, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não vim nesta noite te dizer que Deus vai te dar uma promoção na tua empresa. Eu não vim nesta noite te dizer que Deus vai te dar um carro novo, mas eu vim te dizer: o teu noivo vem aí, 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 o teu noivo vem aí. Nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Nada se compara. A luta, a miséria, a fome, nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. A igreja que recebe a mensagem de esperança e se alegra, ela não grita misericórdia, ela grita Maranata. Ela grita, ela grita Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ela grita Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O grito Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É como se a igreja estivesse dizendo aqui: eu anseio para te contemplar, eu anseio para te tocar, eu anseio para te abraçar. Me perdoe se eu estou muito espiritual nesta noite, mas ela diz: eu anseio para entrar no teu aposento. Ela diz: este mundo já está me oprimindo. Ah, Jesus, vem logo me buscar. Alguém disse que isso é depressão, mas eu digo que isso é o verdadeiro avivamento, porque o crente verdadeiramente avivado pelo Espírito Santo, quando o Espírito diz ei, a noiva diz ei. Quando o Espírito diz ei, a noiva diz ei. Vem, 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 vem.
está na tua esperança. Mas nesta noite, o Espírito de Deus, Ele está com colírio celestial, está abrindo olhos de crente aqui. Ele está dizendo, Ele está vindo aí. Permaneça com suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro. Ele está vindo aí. Permaneça preparada. A qualquer momento o céu vai se abrir.